futebol anima na Gol TV. Na Gol TV tens todos os jogos da Liga Espanhola e da Liga Italiana, os melhores desafios da Liga Inglesa e da UEFA e os jogos mais importantes das taças. Liga-te já à Gol TV por apenas 1.299 meticais e recebe um pacote Gol TV Plus. Ganha um lugar especial e vibra com futebol emocionante. Gol TV, checa lá! Ora, viva, boa tarde, bem-vindo ao Espaço Governação. Hoje é quinta-feira, não devia fugir de regra. Estamos aqui para olharmos para aquilo que é a panorâmica de governação do país e também da região. E hoje vamos também fazer uma viagem para o exterior. Vamos para as Nações Unidas, onde Moçambique procurou de alguma forma divertir o mundo, no sentido de aprimorar mais a tolerância política, como também o cumprimento da Agenda 2030, uma agenda que, para além de muitas coisas, está o desenvolvimento econômico, também a questão da água, como também o avanço tecnológico. É uma advertência lançada pelo Presidente da República à margem da Cimeira das Nações Unidas, que acontece desde segunda-feira. Vamos olhar para este assunto, mas também para outros acontecimentos no corredor. Houve vários pronunciamentos sobre Moçambique nos corredores, como também nos encontros que o Presidente da República manteve e ainda continua mantendo, porque esta questão está ainda em andamento. E houve pronunciamentos até mesmo do secretário-geral das Nações Unidas, Sr. António Guterres, sobre aquilo que foi a sua ideia e a sua satisfação sobre o processo de DDR. Vamos também olhar para isto, mas também vamos analisar hoje o Tribunal do Reino Unido, que decide levar avante a ação intentada pela PGR em volta do assunto. A PGR processou e quer ouvir mais e também quer uma explicação exata da Privivest e, de alguma forma, um processo que parecia ter sido esquecido e dias antes de avanço deste assunto no tribunal, este tribunal de Londres decidiu, de alguma forma, levar avante isto e abrir espaço. E há aqui uma possibilidade de Moçambique também expor e lutar juridicamente com as suas forças e, quiçá, talvez conseguir ganhar esta luta que é mesmo sobre a questão dos desvios de fundos e as garantias que Moçambique emitiu para segurar este dinheiro que depois acabou ficando aqui nesse esquema de dívidas ocultas. Vamos olhar também para a análise do processo eleitoral. Sabe-se muito bem que dentro de breve começa a campanha eleitoral, mas também há um trabalho sendo feito ao nível das províncias, ao nível dos municípios. Os cabeças de listas estão também em movimento e vamos olhar para isto e como é que, de alguma forma, os cabeças de listas estão se a comportar. Há vários frentes que vão acontecer de forma formal e informal. Então, é espaço este para olharmos para aquilo que poderá ser o cenário a partir da terça-feira em diante. Serão dias de muita correria para a garantia de voto. Afinal de contas, 11 de outubro é o dia para as sextas eleições autárquicas ao nível do país. Tem sido habitual, vamos, assim que é, olhar para, também darmos espaço aos nossos panelistas para o seu ponto prévio. Quero começar contigo, João Moção. Boa tarde, bem-vindo ao espaço. O seu ponto prévio, antes mesmo de irmos para estes assuntos do dia. Muito obrigado, meu caro amigo moderador. Quero cumprimentar os meus colegas do painel, mas a minha maior saudação vai para o telespectador desta televisão assíduo a estas horas, que deixam de tudo porque vale a pena sentar para desfrutar tudo o que é de melhor sobre os acontecimentos exatamente deste país. Olha, o meu ponto prévio que eu escolhi tem exatamente a ver com o debate que teve lugar nas Nações Unidas atendente à questão das mudanças climáticas no mundo. E isso me preocupou bastante e também deixou-me com muito interesse, porque a questão sobre as mudanças climáticas me parece que os governos, independentemente de existir esta vontade
da PNUMA, não é? Que é a Organização das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a existência de grandes conferências como as COPs, não é? Que são conferências das partes sobre as mudanças climáticas, mas nós continuamos com os mesmos problemas e, sobretudo, quando nós olhamos para o nosso país, Moçambique, que é vulnerável face a eventos extremos como cheias, secas e ciclones. Há uma preocupação bastante grande que existe, porque se nós olharmos o paradigma mundial, a questão sobre as mudanças climáticas tem sido levada a cabo, mas que nós estamos a olhar o não cumprimento. Moçambique está a perder anualmente cerca de 285 mil hectares de terras ou de florestas, equivalente a 0,5% de terra. Moçambique está a perder os seus recursos faunísticos, Moçambique está a perder os seus recursos marinhos. Moçambique, nos últimos 10 anos, se nós repararmos, está sendo vítima de efeitos ciclónicos vindo do Oceano Índico e nós não estamos a encontrar aqui a mitigação. Todos os anos gasta-se muito dinheiro. Há uma contingência feita pelo INGD no sentido de poder fazer alguma coisa. E eu trago isto como ponto prévio porque eu olho o meu país. Anualmente existem sinais de alertas, não é, dos organismos que se lidam com o clima. E olhando exatamente esses acontecimentos que têm acontecido no meu país, eu gostava de trazer, não é, essa agenda global 2030 sobre a questão das mudanças climáticas. Daí que interessou-me bastante e eu trazendo exatamente este assunto porque eu olho para o meu país e é uma alerta agora, só para terminar esta intervenção, de fenômeno El Niño ou Laninho, que começa a sentir os seus efeitos. Quer dizer, Moçambique sofre os efeitos das mudanças climáticas, as cheias, mas ao mesmo tempo notamos que depois das cheias vem a seca. E há províncias do nosso país que a estiagem começa de facto a... Tudo isso é um efeito das mudanças climáticas. Nós, como país, precisamos de fazer alguma coisa. Eu trago isto porque o Presidente da República levantou a questão das mudanças climáticas, a questão da intervenção dos outros países, as potências. Nós, como país, em termos de poluição, se calhar é 0,02% que nós poluímos, mas Moçambique é vítima. Não é, porque a questão das mudanças climáticas é universal. Então eu gostava de trazer exatamente isto para uma questão de reflexão. Nós, e ao mesmo tempo, nós como país, se calhar o Ministério da Educação pensar na introdução em classes mais baixas a disciplina da educação ambiental. Eu fico triste, moderador. Por que é que nós introduzimos a educação ambiental na universidade? A pessoa faz de primeira a 12ª classe, não fala do ambiente. Quando chega na universidade, escolhe como opção. Quer dizer, ele vai fazer o curso como opção. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, é um tema que vamos debater em diante e queria pedir aos próximos para ver se conseguem ser mais resumistas nos vossos pontos prévios. Afinal de contas, temos este assunto como tema, mas também para ganharmos espaço. Eu só queria complementar, antes de mais, complementar os telespectadores moçambicanos da diáspora e também os internautas que acessam a nossa televisão e os meus colegas de painel e também o moderador. Muito obrigado. É um ponto de ordem. É o seguinte, eu só queria complementar o ponto prévio do colega que me antecipou agora, o Dr. Massango, e ele falou de uma coisa extremamente importante, eu não podia ficar indiferente. Eu queria partilhar convosco o seguinte, foi muito gratificante ouvir o presidente Ramaphosa a discursar agora na ONU, nesta cimeira sobre o clima, e ele disse mesmo o seguinte, que a África não deve mais preocupar-se em ter que contribuir para questões de clima, por uma razão muito simples. Toda a África polui no mundo apenas 4%, contra as percentagens, portanto, que os países mais poluentes do mundo, estou a falar da China, Estados Unidos e os países, portanto, mais industrializados do mundo, eles poluem neste planeta. Notem só que a África está também a comparticipar em pés de igualdade com os outros países que fazem parte do Concerto das Nações, e a África só despende 15 mil milhões de dólares ano na componente clima. E o presidente Ramaphosa disse, e com muita razão, que não é justo que a África participe igual, em pés de igualdade com outros países que realmente poluem. A África só
polui 4%, portanto, da globalidade. Muito obrigado, desculpa, ainda não é meu ponto prévio. Pode passar com o seu ponto prévio, por favor. Pronto, ok. Indo para o meu ponto prévio, eu queria falar o seguinte sobre injeção, é divulgação científica. No domingo passado aconteceu, portanto, o tema é injeção da massa coronal solar. Nós temos o Sol, portanto, aqui no nosso sistema solar. O Sol está a uma distância de 150 milhões de quilómetros. No domingo passado houve, portanto, um jato de plasma solar. Eu faço-me acompanhar de algumas imagens, eu peço a regia que é para colocar as imagens, e vocês podem ver, portanto, aquilo é um jato coronal do Sol, portanto, houve uma explosão solar e atingiu a Terra mais ou menos 8 minutos depois. Há uma velocidade da luz, que é a velocidade de cerca de 300 mil quilómetros por segundo. E o efeito foi um fenómeno muito bonito que aconteceu e os que habitam no hemisfério norte, portanto, junto aos polos, puderam ver, portanto, conforme as imagens aqui, uma espécie de psicadélicas, portanto, principalmente nas regiões polares, Polo Sul e Polo Norte. A chegada, portanto, dessa massa, portanto, ventos solares que atingiu a Terra e deu esse espetáculo muito bonito. Isto tem acontecido uma vez a outra, isto não se assustem, isto não constitui perigo nenhum, portanto, são eventos que acontecem periodicamente e eu queria partilhar aqui com os telespectadores, portanto, esta beleza. E eles acendem, é pena que não tenham isto em movimento, acendem como se fossem psicadélicas. Ainda bem que isto não acontece aqui na nossa região, porque isto ia causar susto. Mas para os habitantes lá da Noruega, da Suécia, eles olham para isto com muita normalidade, porque de quando em vez, quando o Sol liberta um pouco o seu plasma e atinge, portanto, a Terra, porque ele lança em direção ao sistema solar, e quando chega aqui à Terra, nas regiões polares é visível, portanto, aquelas imagens, belíssimas imagens que eu ali mostrei há pouco tempo. Portanto, eu só queria fazer esta divulgação científica e partilhar com os telespectadores. Espero que tenham gostado. Muito obrigado, caro moderador. Obrigado. Podemos seguir a lógica. Marcelo, boa tarde e bem-vindo. Boa tarde aos telespectadores, boa tarde aos meus colegas do painel. Eu escolhi como ponto prévio a semana intercalar da UEM, que me preocupou um pouco o entendimento que os estudantes têm do que significa semana intercalar. A semana intercalar não significa uma semana de ficar em casa, uma semana de férias. Os estudantes estão em casa a relaxar, no entanto, na universidade estão a decorrer vários eventos, várias apresentações. Os professores têm apresentado lá vários trabalhos, alguns alunos também têm apresentado trabalho. No entanto, as salas dos eventos andam vazias porque os estudantes estão em casa e pensam que estão de férias. Enquanto estivermos num ensino superior, este é o momento pelo qual todo estudante deveria sentir-se orgulhoso de fazer parte deste momento e fazer parte destas trocas, inclusive até ter o prazer de trocar quer ser sua pesquisa de mestrado, doutorado, até da iniciação científica, a monografia, qualquer que seja. É um momento de troca de experiência, é um momento de desenvolvimento individual e coletivo. Então, eu penso que este pensamento que os estudantes têm de que a semana intercalar é uma semana de férias, a mim preocupa muito para o ambiente acadêmico. E penso que tanto a comunidade docente e o CTA deve começar a pensar em que mecanismos podem ser adotados para que esses estudantes não olhem para essa semana como uma semana de férias, mas sim uma semana de troca de experiência e de partilha. Muito obrigado. Dércio, boa tarde, bem-vindo. Andou muito desaparecido. E também sou tempo para o boa tarde a si, boa tarde aos colegas do painel, boa tarde a todos que nos assistem daí de casa neste exato momento. Meu ponto prévio tem que ver com as políticas de desenvolvimento no nosso país, olhando especificamente para a arena da agricultura, que é supostamente tido como uma base, não é, para a promoção do desenvolvimento do nosso país. Desde a altura em que alcançamos a independência, a agricultura foi chave e a indústria foi auxiliar. Mas o que nós estamos devolvidos 48 anos é de que não existem até hoje políticas claras em relação à promoção do desenvolvimento agrário, pelo menos a nível da agricultura. Desenvolveu-se um programa há 2 anos, ou 1 ano atrás, conhecido por Programa Sustenta, que foi bastante ovacionado na cidade moçambicana. Teve-se aquele programa como um dos grandes pilares para promover o desenvolvimento da agricultura local, pelo ministro Celso Correia.
Entretanto, nós não estamos a ver até agora resultados palpáveis em relação a este programa. E o mais crítico ainda é que os camponeses, os agricultores, não é, que supostamente beneficiaram-se deste programa, estão a dar um certificado de incompetência ao ministro Celso Correia, dizendo, por exemplo, que até hoje não estão a registrar mudanças nenhuma, estão à espera até hoje dos tratores prometidos para desenvolver a agricultura local neste caso, e evidentemente até hoje, desenvolvidos todos esses anos, ainda não há nada palpável por parte dos agricultores em promover o tal desenvolvimento. Quer dizer que o dinheiro que devia ser despendido nesta prática e nesse desenvolvimento local, naturalmente não chegou às mãos daqueles que deviam fazer acontecer a nível da agricultura, e várias entrevistas mostram que esses agricultores estão totalmente desapontados com este governo, pelo menos em relação a essa questão de desenvolvimento agrário. Mais uma vez, estamos a dizer que há uma incompetência patológica em relação ao regime de governação deste país, e nada mais melhor que a própria população estar a dizer ao governo que, ou estar a dar o certificado de incompetência ao governo. E nós, quando estamos aqui e discutimos essas questões, já dissemos muitas vezes que aquele programa é simples programa e não tem nada a ver com política de desenvolvimento agrário, mas parece que aquilo não estava sendo bastante visto e muito bem discutido a nível da sociedade. E quando agora são os próprios agricultores, que são especialistas nessa área de desenvolvimento da agricultura, a dar esse certificado de incompetência, quer dizer que já estávamos numa abertura bastante geral e que chegou a vez de mostrar exatamente que não temos nada em relação a políticas, que há preciso fazer aqui um reflexo em relação às políticas de desenvolvimento e, sobretudo, investirmos mais na agricultura, que é a nossa base fundamental, é o nosso forte para desenvolver este país. Muito obrigado, queremos agradecer os vossos pontos prévios. É assim como conseguem colocar de alguma forma aquilo que é o ponto da semana. Nós vamos olhar para aquilo que são os temas do dia. Olhemos para o Presidente da República, que no seu discurso nas Nações Unidas terá desafiado o mundo para aprimorar ainda mais a tolerância política, como também o cumprimento da Agenda 2030, e avançou também a haver aqui alguma falta de, não consideração, mas confiança por parte dos Estados no sentido de juntos conseguirem alcançar esta agenda. Quero começar contigo, Engenheiro Mourinho. Primeiro, como é que olhou para esta performance de Moçambique no seu discurso, no discurso do Presidente da República, um discurso que acaba, de alguma forma, representando a nação, e os desafios que lança para o mundo, e tendo em conta aquilo que Moçambique está a atravessar atualmente? Muito obrigado. Olha, foi um discurso, eu penso que foi muito oportuno no discurso do excelentíssimo Sr. Presidente da República, naquele fórum. De facto, ele chama a atenção para que se aprimore a vontade política, acima de tudo, porque eu penso que é a vontade política que galvaniza tudo, todo e qualquer tipo de estratégia política a ser implementada. É preciso primeiro que haja essa vontade política. Eu penso que foi oportuno o Presidente ter se pronunciado desta maneira. Mas ele chama a atenção para o cumprimento, portanto, dos grandes compromissos mundiais no âmbito da Agenda 2030. Eu penso que ele estava a ter em conta, portanto, os compromissos mundiais, portanto, os objetivos de desenvolvimento sustentável. Eles são 17 ao todo, que é o coisa, e eu penso que vale a pena aqui elencar alguns só, pelo menos para que os telespectadores acompanhem. Esses objetivos foram discutidos ao nível, portanto, das Nações Unidas, que são grandes compromissos mundiais que todos os países que fazem parte do Concerto das Nações devem seguir criteriosamente. E penso que Moçambique tem estado a pautar para o cumprimento desses objetivos, que são, como eu disse, são 17. O primeiro que é a erradicação da pobreza. Eu penso que o governo tem estado... Uma agenda mundial. Pois, a agenda mundial. Segundo é fome zero. Terceiro é saúde e bem-estar. Quarto é educação de qualidade. Pois o quinto é igualdade de género. Nós sabemos que Moçambique tem estado a dar primazia muito ao empoderamento da mulher, que é para atingirmos a igualdade, portanto, com o género. Depois, sexto é água potável e saneamento. Moçambique tem políticas claras sobre o provimento de água potável às populações. Depois temos a energia limpa e acessível.
decorre um projeto de governo agora no sentido de acesso universal, para aumentar o índice de eletrificação e permitir que os nossos concidadãos, até 2030, tenham energia elétrica. De maneira que isto faz parte dos grandes compromissos mundiais no âmbito de desenvolvimento Então, neste sustentável. caso, ao trazer estes dados, está a dizer que Moçambique está avançado no rumo nestes à pontos. concretização. Moçambique está alinhado com esses objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Mas eu estava no sexto, que é energia limpa. Depois, o oitavo é trabalho decente e crescimento econômico. O nono é indústria, inovação e infraestrutura. Décimo é redução de desigualdades. Décimo primeiro é cidades e comunidades sustentáveis. Décimo segundo é consumo e produção responsáveis. Décimo terceiro é ação climática. Este assunto é muito, muito delicado e muito especial. 14ª é vida na água. 15ª é vida terrestre. 16ª é paz, justiça e instituições eficazes. E, por último, 17º é parcerias e meios de implementação. Portanto, isto é o pacote dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como Moçambique e outros países também têm estado a abraçar. Eu penso que o chefe de Estado, isto faz parte da Agenda 2030, e o chefe de Estado, portanto, ele esteve na ONU e teve a oportunidade, portanto, soberana oportunidade, de poder colocar isto ao mundo, né? Portanto, isto como importante, extremamente importante, não só para Moçambique, mas para todos os países que fazem parte do Concerto das Nações. Mas em 2030, acha que Moçambique consegue massificar ou consegue concretizar o quê em termos? Temos ali a questão de linha de frente, a questão da pobreza, como Sim. também... Olha, repare que nesta luta incansável que os países, principalmente os países que estão na verdade, estão a desenvolver um esforço titânico para cumprir, mas eu acredito, isto é uma opinião pessoal, que nem todos os 17 compromissos serão cumpridos. Mas o esforço deve acontecer, eu penso que tem estado a acontecer ao nível dos países. Eu digo isto porquê? Porque há fatores muito adversos que realmente têm estado a concorrer negativamente para esse cumprimento. Vou já elucidar concretamente o que é. Por exemplo, no caso de Moçambique, nós falou agora o doutor Massango, sobre os fenómenos cíclicos, eventos climáticos cíclicos que o nosso país tem estado a sofrer. Ora são cheias com inundações, ora são secas e secas. Então, eu penso que essas adversidades, naturalmente, isto vai constituir um nó de estrangulamento que poderá nos pôr em causa, em termos de cumprimento até 2030, de alguns desses itens que estão aqui nestes objetivos sustentáveis, desenvolvimento sustentável. Yeah. Obrigado. Marcial, estivemos num pódio importante para o mundo, a colocarmos aqui as nossas advertências, como também a trazer um pouco aquilo que é o nosso avanço. O Presidente da República chega a dizer que a questão tecnológica é uma questão global como tal, e os países mais desenvolvidos devem prestar esta capacidade para os menos desenvolvidos, para que também possam atingir este nível. Fala-se muito mais agora na questão da digitalização, e parece que a questão da digitalização é um mero avanço do exterior, mas afinal de contas é um elemento importante para o desenvolvimento das nações. Como é que olha para esta performance, como é que olha para este pronunciamento, e também como é que olha para a apreciação que o mundo em geral e em alguns corredores das Nações Unidas foi apreciando Moçambique nesta sessão? Bom, eu penso que nós temos uma capacidade de ser hipócrita ao mais alto nível, que quando alguém se posiciona numa mesa das Nações Unidas e vai dizer que vai recomendar o cumprimento das ODS e diz que e exige o comprometimento dos países e do mundo, sendo que Moçambique é um dos piores países no cumprimento desses mesmos objetivos, então estamos a dar um tiro no nosso próprio pé. O meu colega que esteve aqui a trazer aqui a lista dos objetivos de desenvolvimento sustentável, desde a educação. Na educação nós temos um dos piores sistemas de educação, de qualidade de ensino. Temos um dos piores sistemas de qualidade de ensino. Temos o pior investimento per capita no setor da educação. No setor da saúde, estamos ainda a gerir uma greve dos médicos. Estamos ali ainda sem fármacos. Inclusive, uma das questões que os médicos estavam a traziam
era material de condições de trabalho, e estamos aqui a falar de fome zero. No entanto, não temos nenhum projeto concreto para a erradicação da fome, até porque, se recordam, ano passado, se a memória não me trai, teve uma reportagem que dizia que moçambicanos comiam capim na província de Nampula, por fome. Não precisamos ir para muito longe para passar a situação da fome. Vimos uma reportagem, uma entrevista muito recente do ministro Celso Correia, dizer que os moçambicanos têm 3 refeições, e depois veio se degladiando, tentando justificar em que perspectiva se referia às 3 refeições. No entanto, nós sabemos do que é que ele está a falar. Está a falar das refeições dentro do seu nicho de amizades, das 3 refeições dentro do seu nicho de amizades. Estamos aqui a falar da questão das cidades inteligentes, cidades limpas, faz parte também do da JS. Nós estamos a falar, enquanto estamos a falar de cidades inteligentes, cidades limpas, nós estamos a falar de uma lixeira que está ao nível do prédio 33 de andar. Com isso está a dizer que não há espaço aqui para a precisão em termos daquilo que são as linhagens. Moçambique não está em nenhum caminho, não tem nenhum caminho dado nisso. A performance de Moçambique até então tem ido contra aquilo que são os objetivos das ODS. Moçambique tem remado no sentido contrário. E essa questão de paz, que parece Moçambique estar aqui a ser um exemplo, de alguma forma. A paz não é necessariamente o calar das armas. Eu tenho sempre repetido essa questão. A paz não é pura e simplesmente o calar das armas, a retirada das armas. Existe uma guerra silenciosa no setor público, existe uma guerra silenciosa dos médicos, existe uma guerra silenciosa generalizada, e que a qualquer momento isso poderá arrebentar. Não necessariamente a guerra das armas, mas existem outras formas de fazer guerra. Por isso, pensarmos a paz enquanto meramente ser um exercício de calar das armas, estamos a ser muito reducionistas. Outra coisa que a mim preocupa, não só em termos de olhar para Moçambique, é em termos de olhar para o continente africano no geral. Ao ratificar alguns acordos e adotar alguns memorandos só para, como diz a máxima, só para o inglês ver, acabamos adotando coisas que não fazem sentido, no meu entender. Estamos aqui a falar, por exemplo, de energia limpa, é de uma hipocrisia coletiva dos países africanos de pensarem que estão a tentar construir, estão a tentar mudar para uma energia limpa, sendo que a Europa e os países nórdicos chegaram onde estão até hoje através desta energia que hoje nos impõe a necessidade de mudarmos. Estes países, os mesmos países, antes da guerra da Ucrânia, vinham todos a dizer que era preciso acabarmos com os combustíveis fósseis, era preciso acabar com o carvão, por aí e tal. Mas hoje, quando a guerra da Ucrânia e a Rússia arrebentou, são os maiores compradores dessa energia. Veja só o nível de investimento que a Alemanha fez na África do Sul, a compra das cotas destes países. Então nós não podemos aqui estar toda hora a correr por aquilo que as Nações Unidas acham que são as convenções, devem ser as convenções internacionais, e adotar sem sequer refletirmos o que é que necessariamente isso significa para nós. Hoje estão a falar de construção de casas sustentáveis, de casas amigas do ambiente, por aí vai. E eu digo, para mim, só vão me convencer a fazer uma casa, tal dita casa sustentável, amiga do ambiente, no dia que Nova York destruir todos os prédios e construir essas casas renováveis de meio ambiente. No dia que a Alemanha destruir todos os edifícios que tem, que destruir a Torre Eiffel e construir casas de bambu. No dia que eles construírem essas casas de bambu, poderão vir para a África e dizer: as vossas casas, temos que construir casas sustentáveis, porque nós, enquanto africanos, temos essas casas não por uma questão ambiental, por uma questão de necessidade. Para quem viaja para o território moçambicano de estrada, há de perceber que a maior parte das nossas casas são construídas por material local.
E hoje é isso que eles vêm dizer que são casas amigas do ambiente. Então estão a tentar dizer que o meu avô, que não conseguiu durante a sua vida construir uma casa convencional, porque também é um modelo colonial, deve terminar ali enquanto eles ficam nas maçãs, porque supostamente está a observar os objetivos de desenvolvimento sustentável. É de uma hipocrisia que os nossos líderes não param para refletir nisso e correm para ratificar memorandos sem pensar no que é que o povo realmente quer. Então penso que para mim então, neste caso está a dizer que o discurso da questão das energias, ou melhor, dessa questão de energias limpas, tinha que ser de África para a Europa, não da Europa para a África. Exatamente. Exatamente. A Europa não tem nenhuma lição por nos dar sobre esses objetivos, essas coisas. Esta situação atual de mudanças climáticas, como o meu colega esteve aqui a dizer, e muito bem o presidente Ramaphosa apresentou, se fizer uma análise, vai perceber qual foi a contribuição dos países africanos na degradação do mundo. 4%. E nós estamos aqui a assumir responsabilidades e estamos a ser colocados, a adotar agendas coloniais. Quer dizer, nós estamos numa servidão voluntária de agendas das quais desconhecemos, para continuarmos eternamente estados com mão esticada, braços para poder satisfazer essa agenda. Porque no final da história, para termos essas energias renováveis, precisamos esticar a mão e pedir ao Ocidente para que nos dê financiamento. Para que possamos ter para que possamos lidar com esta situação de mudanças climáticas, no final da história, temos que ter o nosso presidente a pedir orçamento, a pedir financiamento, e no final da história eles nos dão esses orçamentos com uma cara de hipócrita e de vir aqui com pretensões de explorar nossos recursos, porque não existem almoços grátis. O Ocidente não está a dar nenhuma ajuda para a África de graça. O Ocidente está a dar ajuda para a África porque tem interesses econômicos, e a melhor forma que tem agora de colonizar os países africanos é impondo agendas ocidentais e subvertendo as agendas africanas para o serviço do Ocidente. É preciso os nossos líderes pararem de adotarem agendas marginais e olharem para aquilo que são agendas do seu povo, aquilo que são agendas locais. O Presidente da República deve parar de endossar agendas europeias e agendas nórdicas e procurar perceber o que é que rever esses contratos que nós estamos aqui a fazer com estes fulanos, porque estes fulanos têm interesses econômicos, não estão para nos ajudar. Não existe ninguém que desenvolve o outro. Cada um tem interesse em desenvolver seu país, cada um tem interesse nas relações internacionais. Todos os Estados se relacionam por interesse. Não há nada que vamos olhar para as Nações Unidas e que as Nações Unidas são uma umbrella de paz. Não há isso. Ali é um cartel de países que têm interesses e usam aquela plataforma para salvaguardar os seus interesses através de cooperações externas, e ponto final. Tudo bem, vamos ouvir a opinião do Décio. Para além de olharmos para o discurso no pódio, mas também há outros pontos que aconteceram em corredores, com destaque para a apreciação por parte do António Guterres, a conclusão do processo da DDR. Diz que foi um exemplo para o mundo. Iniciou em 2019, afinal de contas já terminou com sucesso, segundo ele, e depois disso há também uma abertura do Banco Mundial em continuar a apoiar os deslocados em Cabo Delgado, e não só, e vários programas sobre educação e saúde. São alguns ganhos que Moçambique vai tendo. E como é que olha para isto? E depois disso, qual seria a melhor estratégia para Moçambique massificar, como também aproveitar aquilo que viu e ouviu nesta Assembleia Geral? Muito bem. Farei exatamente comentário em relação a isso, mas antes gostaria de fazer uma reflexão também em relação ao discurso do Presidente. Há alguns aspectos aí que eu pude reter e acho que é um discurso muito bom para a educação mundial, mas é um discurso contraditório em relação àquilo que são as práticas moçambicanas. Nós não podemos dizer ao nosso filho que nós não podemos beber e, em contrapartida, todos os dias aparecemos em casa bêbados. É contraditório isso. Ou nós estamos a dizer ao filho para não beber, porque nós também somos exemplo daquilo que não é beber.
Então, nós não podemos estar aqui a emitir discursos, a dizer, por exemplo, que nós precisamos de uma paz mundial sem que Moçambique esteja em paz, de fato. Moçambique está em paz. Moçambique não está em paz. Quando falamos de paz, aquilo que disse aqui o meu colega, nós estamos a falar do calar das armas. As armas calaram, mas existe um descontentamento social que talvez seja mais pior que as próprias armas, não é? É um balde bastante grande de descontentamento social que existe em Moçambique. Nós não podemos estar a falar de paz sem que Moçambique esteja num bem-estar social. Não podemos estar a falar de paz sem que o indivíduo tenha uma habitação condigna. Não podemos estar a falar de paz enquanto existem ainda indivíduos dentro do território moçambicano que ainda dormem sem ter nada o que comer. De que paz estamos a falar? Estamos a falar de paz de conflito armado ou estamos a falar de paz do bem-estar? Ora, esse discurso do presidente é muito problemático e muito interessante na medida em que nós não estamos a trazer um discurso daquilo que somos o exemplo. Nós não estamos a trazer um discurso para o mundo daquilo que nós fazemos como prática. E o mais interessante ainda é que a comunidade internacional, aqueles todos que ouviram aquele discurso do presidente, vê tudo o que acontece em Moçambique. E naturalmente estiveram ali a sorrir porque viram naturalmente que aquele discurso é totalmente desordenado aquilo que são as práticas moçambicanas. O presidente da República, ao trazer aquele discurso, ele diz uma coisa muito interessante, pelo menos em relação àqueles que são os investimentos das grandes potências, não é? Atualmente. E diz, por exemplo, em relação à questão das mudanças climáticas e o controle, que aquelas potências têm a tendência sempre de virem capacitar, formar, gastam dinheiro, de uma forma geral, com capacitações, ao invés de aplicar de forma direta para o desenvolvimento e colmatar alguns assuntos. Ele deve não ter um conhecimento bastante sólido em relação à dinâmica das relações entre os Estados. Nós chamamos isso, em relações internacionais, de soft power. As potências que ele fala hoje não são obrigadas a virem implementar medidas de desenvolvimento do nosso país. Nós temos um governo no nosso país. Essa chamada de atenção é mesmo no sentido de a necessidade de se emprestar aqui esforços. É preciso, mas se nós formos a ver, essas capacitações, por exemplo, que o Presidente da República está a falar, são os esforços que as potências estão a implementar. O que é que o governo moçambicano faz após essas formações? Nós devemos ter capacidade como governo de capitalizar essa formação humana. As potências estão a formar. Ok? Temos estratégia de desenvolvimento, mudanças climáticas e por aí em diante. Temos capital humano capaz de resolver alguns problemas em relação a essa dinâmica. Mas o que é que o governo moçambicano faz em relação a esses quadros? Nenhum quadro está a ser aproveitado para a política de desenvolvimento. E o Estado e as potências, não é que está a falar aqui, não são obrigadas a vir implementar medidas de desenvolvimento. Eles dão um contributo, formam as pessoas, têm capacitações. Bom, podemos ainda discutir essas capacitações, são realmente para as mudanças ou não, mas pelo menos eles fazem alguma coisa. Cabe a nós, como governo, trazermos medidas, usarmos esse capital humano assim que é, para o desenvolvimento do nosso país. Em relação, por exemplo, a esta questão relativamente à satisfação, não é, de António Guterres em relação ao processo do final do DDR, eu penso que, de uma forma geral, é um processo interessante, até porque a União Europeia já foi enganada uma vez, não é, em relação ao desfecho deste processo, a quando do final da Guerra Civil, e houve bastante empreendimentos em relação a chegar-se ao fim deste processo, mas quando nós falamos, por exemplo, do fim do processo do DDR, com aquela desmilitarização, desarmamento da última base, bom, a mim custa acreditar que nós estamos realmente num processo da construção da paz. Porque nós sabemos qual é a dinâmica das relações políticas no nosso país. Mas esse calar das armas e a entrega do material bélico não é no meu ponto de vista, eu não creio que nós estamos num processo de paz. E é uma coisa interessante também que em 2019 o presidente da Renamo e o presidente da República chamaram aquilo de paz definitiva. É um pouco preocupante nós trazermos esses discursos de paz definitiva num ambiente, numa tradição política de Moçambique bastante tensa. Eu não estou a ver, não é, uma Renamo bastante segura em todos os níveis, sem que esteja protegido, por exemplo, da base militar.
Para mim é bastante, a não ser que a Renamo também tenha vontade de trazer este fim e contente-se essencialmente com aquilo que é a dinâmica da governação do nosso país. Mas esta questão de sempre que tivemos em problemas, sentamos para conversarmos e nos acertamos, não é uma situação. Os acertos que já me está a falar, os acertos já me está a falar, nós podemos discutir. Agora está-se a discutir, por exemplo, a estabilização das pensões. Desses mesmos guerrilheiros foram desarmados. Nós estamos a dizer que ainda há problemas bastante sérios por se resolver em relação a esses mesmos. Quem nos garante que não estamos efetivamente numa paz efetiva? Se esses aqui não se responder os interesses destes, em relação ao estabelecimento das pensões, reintegração e tudo mais, o que é que nós vamos produzir no nosso país? Será que nós ainda continuaremos a convocar, a invocar esta paz que estamos a falar? Nós estamos num período, no meu ponto de vista, de uma mini estabilidade, que é para se fazer um estudo do que é possível quando nós temos uma dinâmica em que não há guerra, não há correria, para que depois dessas todas as engenharias que estão sendo feitas, nós vamos ter um processo bastante conturbado. Nós estamos a ir, por exemplo, para a questão das eleições, que vamos discutir mais tarde, nós vamos registrar alguns momentos de grandes tensões no nosso país. E pode ser a partir disto que a Renamo ou aqueles que fazem parte da Renamo possam naturalmente enveredar em voltar, por exemplo, às madres. E o mais interessante ainda é que as armas que foram entregues, não é, ao governo moçambicano, ao Estado moçambicano, nós podemos discutir de onde é que vem. Porque a guerra não é só discutirmos, nós entregamos as armas, mas de onde é que vêm essas armas? Será que nós já limitamos a Renamo de manter contato com os fornecedores das armas? Nós já entregamos, mas é possível nós recorrermos. E aqueles em que nós vamos recorrer podem nos dar as armas. Não, há aqui uma série de nuances. Esta ação é uma ação que nós podemos conseguir liderar? Bom, é uma situação que nós até podemos conseguir estancar, mas deve haver vontade política. O Presidente da República fala de vontade política na comunidade internacional, não é? A nível mundial. Mas ele não fala da vontade política a nível interno. Será que nós temos vontade política de chegarmos ao fim do processo da guerra interna em Moçambique? Enquanto nós continuamos a aldrabar, continuamos a trazer dinâmicas bastante contraditórias em relação àquilo que é o processo que queremos alcançar? Qual é a vontade política que nós estamos a trazer enquanto o nosso país está há 48 anos simplesmente a enriquecer aqueles que estão no poder? O que nós estamos a falar quando temos vontade política se nós não estamos a promover práticas bastante comuns para o desenvolvimento do nosso país? As estradas do nosso país. Qual é a vontade política que nós estamos a falar enquanto não temos nenhum elemento material e bastante palpável para mostrarmos que estamos a fazer alguma coisa em relação ao desenvolvimento? São discursos políticos em que nós saímos bem na capa internacional, mas nós precisamos refletir isto para além daquilo que é a política internacional. E, naturalmente, aquelas potências que estavam lá, aqueles presidentes que estão ali, naturalmente viram que aquele é só um discurso, porque aquilo que acontece a nível interno no nosso país não vai de acordo com aquilo que são discursos. Muito obrigado. Vamos ouvir Massango. Massango, olhemos para isto. Acho que Moçambique não é realmente o que pode-se dizer um exemplo para o mundo, principalmente nessa questão de aprimoramento da paz e reconciliação. São alguns pontos que Moçambique acabou levando, em algum momento, a alguns mimos, entre aspas, nos corredores desta Assembleia Geral, que acontece nas Nações Unidas, por estar a conseguir, de alguma forma, gerar paz e tranquilidade na perspectiva de conversa e entendimento interno. Olha, é interessante, ouvindo aquilo que é a dissertação dos meus colegas, o seu ponto de vista em volta daquilo que nós assistimos agora neste grande evento que juntou presidentes e chefes de governos mundiais ao nível das Nações Unidas. Mas há um dado muito interessante no meio disto. Moçambique é visto como espólio de interesses ocidentais. Sabe por quê? Porque tem gás. Então, todas as atenções agora estão viradas para Moçambique, porque Moçambique tem gás. Aquele que nós, como país, donos do gás, apenas só beneficiamos-nos em 2%.
Então significa que os 98% é carregado para o Ocidente. E nós como país, em termos de resultados, lucros, praticamente até que nós não temos nada. Segundo, o discurso do nosso presidente da República contrasta com aquilo que é a realidade do país. Eu estava ouvindo com muita atenção o engenheiro Mourinho quando levantava aqui as 17 ODS, não é? Uma delas é esta da democracia e boa governação. A pergunta que eu quero fazer para a nossa sociedade: nós temos de facto uma boa democracia, uma boa governação, quando a intolerância política ganha contornos? A Renamo perdeu o seu membro ontem na província de Tete. E são demais outros moçambicanos que são assassinados nos mesmos contextos. Afinal, o que são eleições? Eleições é momento para o país tornar inimigo um do outro? Não. Eleições, quando ela chega no nosso país, traz a tristeza total, porque existem aqueles que querem o poder à força. Não. Eleições é o momento em que um país exerce a sua democracia de forma plena. Alguém aparece, ou partido político aparece, grupo de cidadão, não é? Aparece, apresentam o seu projeto e o povo vota, não é? Num país onde há democracia, nós não encontramos um partido que governa 48 anos. Nós não encontramos um partido que governa 48 anos, porque a melhor democracia é feita num contexto de alternância e o maior beneficiário é o povo. Seja, num país como o nosso, em que a eleição acontece desde 94, isto não podemos dizer que é realmente a escolha do povo, não. Dizia? Nessa questão de estamos a votar desde 94. A permanência do governo de dia não tem a ver com a escolha do povo. Nós temos que olhar o tipo de eleições que nós temos em Moçambique. Se elas são justas, livres e transparentes. Não. Nós não temos nenhum registro. Não temos em Moçambique. Até, pelo que nós saibamos, os nossos antigos governantes são especialistas, são convidados em todo lado, ao nível da região, não é onde há eleições. E nós já sabemos, quando vai o presidente Chissano em Angola, é porque ele vai influenciar no resultado para ganhar o MPLA. Quando vai a Zimbábue, nós já sabemos, porque está lá, não é? Porque está lá. Então nós estamos a falar de democracia, de uma democracia que para nós é crua, porque ela não traduz exatamente aquilo que nós pretendemos. Discursar no pódio das Nações Unidas tem uma particularidade muito ímpar, porque todo mundo discursa. Está lá os Estados a escutarem, não é? Cada um vai trazendo o que pensa, o seu pensamento sobre o seu país. Mas se nós olharmos exatamente aquilo que está a acontecer nas ODS, não é? Vamos notar, sobretudo para a governação e a democracia, que nós em Moçambique temos lacuna. E olharmos para a economia, idem. Não é? Eu estava ouvindo aqui os meus três colegas levantando, por exemplo, a questão das mudanças climáticas, não é? No contexto global. O engenheiro Mourinho avança de uma percentagem de mais ou menos 4% ao nível do continente africano. Mas se nós vamos na realidade, a África do Sul, que é a maior potência, emite abaixo de 1%. Emite tem as suas emissões, estamos a falar de dióxido de carbono ou metano, abaixo de 1%. Moçambique tem a Mozale. A Mozale emite abaixo de 0,0%. Estamos a falar do país. No contexto global, a África praticamente não emite nada. Gases de efeitos, nós não estamos a emitir nada. Quem emite? Quem coloca em causa o continente africano é a Europa, é o Ocidente, porque o nível das emissões são bastante altíssimos. Em 2016, eu estava no COP16, na França. Houve uma grande discussão na altura, quem dirigia a América era Obama. 3 dias de uma grande discussão,
porque o mundo clamava a redução de pelo menos 1%. Da emissão. De 1% das emissões. 1% a América a negar. Houve um barulho ali e as coisas mudaram quando houve a promessa dos Estados de receber 100 bilhões de dólares para o Fundo Verde. E eu acho que isso mudou, não é, o panorama lá dentro e houve, de facto, a tal declaração de Paris. Neste caso, os países africanos, em parte, preferiram receber dinheiro. Sim, do que... houve a tal declaração de Paris. Mas nós temos que olhar o nível das emissões, não é, a própria industrialização. O que é que Moçambique tem? Nós temos a indústria. Quanto é que nós emitimos? Aliás, no contexto global, costuma-se dizer, os estudiosos, por exemplo, as emissões do metano, estamos a falar de gás veicular, não é? Aquilo que é emitido por viaturas ao nível global, são 3%. E nós, em Moçambique, quando é que nós emitimos? Onde está o indicador que diz que Moçambique... Então, tudo isto é trazido num contexto em que nós discutimos, por exemplo, a questão das mudanças e olhamos este vetor das energias renováveis. O engenheiro Mourinho é a pessoa própria, certa, porque mesmo na semana passada levantou com a inauguração daquela central fotovoltaica. Mas quanto é que nós, moçambicanos, nos beneficiamos das energias renováveis? Então, eu preciso trazer exatamente este contexto para uma grande discussão, porque estar no pódio das Nações Unidas, falar para o mundo e as pessoas aplaudirem, muitas das vezes você fica com regozijo, porque são 46 segundos onde as pessoas estão a aplaudir para Moçambique. Mas são os mesmos que olham o impacto daquilo que é a vida, de como é que os moçambicanos passam de cada dia no seu país. Tudo isso é trazido com nós, de facto, estamos a discutir e façamos esta avaliação das grandes discussões nas Nações Unidas, que em suma, nós como país... Mas é interessante, só para terminar em 30 segundos, é interessante porque a intolerância política neste país começa de facto a ganhar contornos bastante alarmantes. Estamos em eleições, agora na pré-campanha, na Beira, 3 cidadãos morreram por causa da fricação política. Para que isso aí? Em Tete, onde morreu um indivíduo. Tudo isto é trazido, não é, para uma discussão, mas que muitas das vezes, para quem leva a pasta para as Nações Unidas, quando diz isso, olham para Moçambique o exemplo. O exemplo, sabe quem é? Qual o país? Eu aqui poderia considerar Angola, porque a guerra parou e parou. Eles podem ter defeitos que eles têm, mas para Moçambique eu não vejo isso como exemplo, porque desde 1994 as eleições, porque não são injustas, são vetores exatamente do conflito. Passago, muito obrigado. Vamos também olhar para isto. São alguns dos temas que podemos elencar aqui, mas há ações também a serem levadas a cabo lá nas Américas, nas Nações Unidas, e vai ser assinado nesse caso, nos Estados Unidos da América também um testemunho, também um acordo de financiamento ao Compacto 2 para Moçambique, é um acordo que será assinado pelo Ministro da Economia e Finanças. O Presidente da República vai presenciar, é também um assunto que poderemos debater nos próximos dias. Vamos lá para o segundo tema. Está em causa a questão dos títulos de atum. Esta é uma situação que aqui no país foi julgado por um espaço de 1 ano e meio, sim, e depois disso houve condenações dos envolvidos na questão dos subornos, mas o caso está a ser apreciado em Londres. O Tribunal de Londres está a ver esta questão da Privivest, que diz que recebeu, de alguma forma, algumas garantias do governo moçambicano, do Estado moçambicano, para avançar com os empréstimos, a Credit Suisse, e depois disso há também essa questão do banco também a dizer que não é possível que sejam responsabilizados as partes. E depois disso, Moçambique, através da PGR, avançou com algum processo no sentido de chamar o juízo a esta Privivest, e depois disso a Privivest também achou melhor processar Moçambique e diz que deve-se honrar os 3 acordos estabilizados no momento da atribuição destas garantias. Entretanto, o Tribunal de Londres decidiu nesta quarta-feira
repensar e olhar para aquilo que são os pronunciamentos e a ideia de Moçambique também estar dentro deste tribunal, que poderá se explicar melhor e também poderá dar as suas provas. O julgamento está previsto para dia 3 de outubro. Entretanto, estamos a olhar com este pronunciamento que poderá, de alguma forma, Moçambique ter espaço para se pronunciar, como também se defender e trazer outros detalhes que poderão colocar um desfecho para este processo. Engenheiro, podemos olhar para isto como uma luta meio ganha para o lado de Moçambique, ou nem por isso, uma vez que o julgamento vai acontecer em outubro, mas só talvez por sinal de o tribunal pensar em chamar Moçambique para depor ou para ser ouvido, poderá ser um avanço, tendo em conta que em 2021 não havia nem margem, tinha-se dito que Moçambique perdeu essa parte. Sim. Olha, é assim, o que está em causa, efetivamente, como todos sabem, só estou a fazer a parafrasear, que são os empréstimos que tiveram, portanto, o aval do governo, que as tais dívidas ocultas, em 2013, 2014. Portanto, isto é que está em causa, né? Em que, pronto, Moçambique, o Estado ficou lesado em milhões de dólares, 2,2 milhões de dólares, né? Agora, em 2021, penso que a Previnvest foi ao Tribunal de Recurso, apresentou recurso, e esse tribunal, portanto, o Tribunal de Recursos de Londres, decidiu a favor da empresa. Moçambique, naturalmente, não concordando, também interpôs recursos, já desta vez ao Tribunal Supremo, que é a instância superior do Tribunal de Recursos. E então, neste fórum, todos os juízes deste fórum foram unânimes, portanto, em chumbar, portanto, o recurso dado, portanto, pelo Tribunal de Recursos a favor da Provivest. Significa que eles foram contra, portanto, a decisão do Tribunal de Recursos, isso que significa porque as reivindicações, portanto, contra a Previnvest serão ouvidas, porque Moçambique vai ter essa oportunidade de estar presente também, que é para poder fundamentar. Prontos. Portanto, a suspensão foi inicialmente solicitada, portanto, pelo grupo da Previvest, essa tal suspensão, argumentando que os contratos realizados com as empresas estatais, na origem, portanto, deste caso, nesse caso a Ematum, a MAMI e tal, são regulados por lei suíça e deviam ser sujeitos, portanto, à arbitragem. Isto foi o que a Previnvest, portanto, argumentou. Portanto, o Estado de Moçambique processou, portanto, a Previnvest e o seu dono lá, o Skandar Safa. Pois. E agora nós conhecemos agora essa decisão do Supremo que, portanto, dá a possibilidade de Moçambique poder participar neste julgamento, cuja audiência vai começar a 3 de outubro. Em princípio, eu penso que este é um bom ganho para Moçambique, sem dúvida nenhuma, porque o que nós pretendemos é que se devolva, portanto, os dinheiros mal parados, incluindo aqueles dinheiros que foram usados para subornar alguns membros, que já foram, dentre os quais alguns foram julgados, que são cerca de 16 que estão julgados, e alguns absolvidos, mas fundamentalmente a última audiência que nós tivemos, aliás, do último julgamento da Ematum, que nós conhecemos, né? Mas, de qualquer forma, o que eu quero dizer é o seguinte: esta decisão do Supremo de Londres, eu penso que abre portas, é uma lufada de ar fresco para Moçambique, porque Moçambique vai ter a soberana possibilidade de, em sede de tribunal, cuja sessão começa a 3 de outubro em Londres, para poder fazer valer aqui as suas pretensões no sentido que Moçambique quer anular aquela dívida. Mas é que justifica-se este esforço da PGR foi levando... Eu penso que sim, com esta novidade agora, o facto do Tribunal Supremo de Londres poder estar favorável, portanto, eu penso que sim. De qualquer forma, isto vai poder justificar os esforços que Moçambique até aqui tem vindo a fazer, os múltiplos recursos, com vista, portanto, porque o que Moçambique pretende, de facto, é tornar nulas essas dívidas, porque são dívidas ilegais e que Moçambique não tem nada a ver com essas dívidas e o povo moçambicano não poderá pagar e ressentir-se dessa dívida. Eu penso que sim, é um ganho sim que Moçambique vai poder ter agora, porque Moçambique vai ter essa oportunidade de poder participar e apresentar as suas fundamentações. Obrigado. Marcelo, o que é que pode-se dizer com isto? É uma decisão a favor de nós, vamos ser ouvidos, sim, mas em parte pode-se dizer que aqui é abonado o esforço da PGR. Falava-se muito em esforço da PGR em procurar advogados, pagar advogados para tal, e depois disso parece que surtiu efeito. Bom, eu sou uma das pessoas que
vem muito pegando no pé da PGR por conta dos exorbitantes valores que tem desperdiçado com estes processos, desde a época da África do Sul, do Manuel Chang e até então. No entanto, esta informação, para mim, não me surpreende, até porque trata-se de um procedimento normal, que, havendo recurso, o tribunal reúne-se, avalia o recurso e delibera sobre a matéria do recurso. Neste caso, o recurso que foi interposto foi avaliado a favor de Moçambique, que é um procedimento normal e não isenta, não se pode considerar isto em algum momento nenhum trunfo, porque o processo ainda só está a começar. E é muito prematuro para fazer qualquer festa sobre isto, até porque é preciso lembrar que o recurso que é trazido, que beneficia neste momento Moçambique, o recurso, o objeto de debate é que este recurso, este assunto devia ser tratado de forma arbitrária, devia ter uma arbitragem e não da forma de acordo com a lei suíça e não de acordo com este procedimento que está sendo feito agora. E isso havia sido previamente acordado no contrato entre Moçambique e estas empresas. No entanto, Moçambique, com o governo de Moçambique, que assinou, que contratou essas dívidas, no entanto, na altura da assinatura desses contratos, Moçambique entendeu que elegeu um fórum, que era esse o fórum para mediação de qualquer conflitos que possam advir deste contrato, e que este fórum é o objeto trazido para este recurso. Agora, poderíamos dizer que Moçambique está sendo desonesto por optar por uma via da qual não era previamente não havia sido acordada no encontro, no memorando, na assinatura do memorando da contratação das dívidas. Pode ser que sim, mas para mim eu prefiro olhar para isto como um curso normal de um processo jurídico, e que os recursos são passíveis de ser julgados, ser abonados, sem produzir deliberações a favor de um em detrimento do outro, assim como Moçambique no passado também foi vítima de uma deliberação em que não foi a seu favor. Neste momento conseguiu uma que vai ser a seu favor, e vamos acompanhando o desdobramento deste processo até onde isto vai. Agora, só para resgatar um pouco o tema anterior, só para fechar mesmo esta fala, e justamente por conta deste tema que estamos aqui a trazer, das dívidas e tal, é preciso, eu dizia anteriormente que não existem almoços grátis, não existe, as relações de Estados são sempre de interesse, e sendo as relações de Estados de interesse, vale lembrar aqui, é só olharem para as taxas, as percentagens que estas instituições bancárias cobram os países africanos quando eles fazem esses empréstimos. As taxas que são cobradas aos países africanos são absurdas, mas estas mesmas instituições, quando cobram, quando fazem empréstimo aos países europeus, aos países nórdicos, cobram taxas insignificantes. A taxa de juros que é cobrada a um país como Moçambique é 3, 4 vezes maior a taxa que é cobrada a um país como a França, como os Estados Unidos, alegadamente porque os países africanos são países de risco e o valor pode não ser devolvido. No entanto, são estes mesmos que vêm aqui com lição de moral para os nossos líderes. Os nossos líderes correm para bajulá-los. Então, é preciso que todo líder pare, todo aquele que é governante pare e deixe de pensar que a Europa vai desenvolver a África. Desculpa, uma pergunta que eu queria fazer aqui ao colega. Essas taxas, né, essas disparidades de taxas para os países africanos, isto não tem a ver com créditos concessionais, créditos comerciais? Porque há dois tipos de créditos. Não tem a ver com isso? Não tem mais a ver com isso? É mesmo por causa do risco de não payback por parte dos países africanos? Ou tem a ver o tipo de crédito que se disponibiliza? Porque se é crédito concessional, tem uma determinada coisa, né? um determinado tratamento. Mas quando são créditos comerciais também,
as taxas também são de outras maneiras, não sei. Os dois tipos de crédito que se refere ao constitucional e taxas comerciais, se pegar os dois créditos e fazer uma comparação entre os países africanos e os países europeus, há de perceber que as taxas absurdas que são aplicadas, por exemplo, aos países africanos não são as mesmas que são aplicadas aos países europeus. Sim, a alegação é mesmo esta, a linhagem que não se sabe se será devolvido ou será naquele prazo estipulado, de alguma forma. Supostamente não se tem garantia de que vai se pagar o crédito no tempo ou previamente acordado. No entanto, a gente sabe que isso é uma forma, é uma espécie de um mercado, como é que diria? Há uma expressão que usa-se aqui muito, é uma agiotagem institucionalizada. A Europa vem-nos aqui, vem-nos a ideia de desenvolvimento como através de uma agiotagem, nós compramos-la e no final da história passamos por estas situações todas. Olha, desculpa, moderador, eu só queria complementar uma coisa, desculpe, estou sendo muito interventivo, mas é importante porque é só para ligar. Não se esqueçam que o escândalo das dívidas ocultas foi despoletado em abril de 2015, quando o então Ministro das Finanças, o Koizumi Malayani, revelou, portanto, que o empréstimo, num valor que depois veio-se a saber que são 2,2 bilhões, portanto, de dólares, não foram investidos, portanto, para o projeto para o qual o Estado deu aval. E sendo assim, naturalmente, é por isso que eu digo que, sendo assim, naturalmente, faz todo sentido a grande batalha que a PGR está a empreender, no sentido de ver tudo que penso que a PGR quer é conseguir a nulidade dessa dívida. A dívida não pode ser paga porque não foi usado para Moçambique. Então é importante. Eu penso que esse fragmento é importante para compreender esse puzzle, né? É importante. Talvez, alinhando nesta argumentação, temos que ver de quem era a responsabilidade, né, da aplicação desta dívida. Será que era das instituições Credit Suisse, da Privivest, em Moçambique? Ou seria a responsabilidade de quem recebe este dinheiro para aplicar? Porque aí nós estamos a falar de desvio de aplicação. Não estamos a falar necessariamente da Privivest, por exemplo, não dar o dinheiro, depois ele próprio não aplicar da forma como devia ser aplicado. Razão pela qual chamou-se também a responsabilidade do governo moçambicano em relação ao desvio da aplicação desses fundos. Bom, era só uma questão que eu queria também trazer em reflexão. Sim, mas é mesmo nesta vertente, mas é nessa vertente de, olha, Moçambique diz que fomos forçados a fazer aquilo que não devíamos, como quem diz. É perigoso nós pensarmos assim. Estaríamos a falar naturalmente de um indivíduo que já está... São garantias que foram emitidas de alguma forma para uma questão que... Bom, segundo Moçambique é de forma ilegal, né? Mas segundo a Credit Suisse, por exemplo, a Privivest, aquilo está dentro, não é, da lei suíça. Agora, temos que aqui discutir, não é, em relação àquilo que Moçambique pensa sobre o processo e aquilo que a Privivest pensa sobre o processo. Não é à toa. A lei suíça, não é à toa. A lei suíça não vincula Moçambique. E é uma lei coisa. suíça. Sim, mas nós estamos a dizer que é por esta razão que a Privivest, por exemplo, chamou intermediários para gerir esse processo. Mas a lei moçambicana também não vincula na Suíça. vinculativa. Aí estamos a discutir duas questões bastante críticas. Mas de qualquer forma nós estamos perante uma situação em que este dinheiro não foi usado para o fim para o qual foi contratado. Então estamos perante uma situação em que existe a dívida e nós, os contribuintes, temos que pagar a dívida. E o esforço é no sentido de anular essa dívida, porque de facto não foi usado. Esse é um esforço que nós queremos... Responsabilizando naturalmente as pessoas e não se esqueçam que a Privivest, e segundo aquilo que ouvimos com o Bustani, ele confessou em Nova York que ele teria subornado algumas pessoas ligadas ao governo de Moçambique. Mas para quê? Teria subornado. Para quê? Mas eu penso que essa não é a discussão hoje. Eu acho que é muito importante sabermos defender. Essa não é a discussão hoje. Já tivemos este julgamento de cá sobre que era mesmo a questão dos subornos. Exatamente, Agora vamos para a questão. Agora o julgamento é mesmo da questão. Mas é preciso anular a dívida. Nós não vamos pagar uma dívida. Porque agora nós estamos a discutir. Eu não estou a dizer que nós temos que pagar a dívida. Nós estamos a trazer realidades em que nós agora estamos submetidos. Exato. E uma coisa há uma coisa, desculpa, há uma coisa que me dói no meio disso. Ele depois vai complementar. Há uma coisa que me dói. Quando diz que Moçambique foi forçado, Moçambique refere a nós todos. Eu fico com raiva quando um grupo de pessoas contraíram a dívida e nós temos que pagar a dívida.
de um grupo em nome de Moçambique. Tá vendo? Moçambique foi forçado quem? Quem são esses moçambicanos que foram forçados? Somos nós todos? Ou é um grupo de pessoas? Eu queria exatamente trazer... É também uma questão interessante, mas eu acho que quando nós falamos do Estado moçambicano, nós estamos a falar de todos nós. Queremos nós ou não, não é? Nós somos o Estado moçambicano. E não importa se, aliás, importa sim, mas aqueles que estão a representar o Estado, o Prêmio-Vivesse não vai dizer que são um grupo de indivíduos, não, vai dizer que é Moçambique, a dívida foi dada a Moçambique. Mas essa é uma outra discussão que eu penso que agora mas, não o que coloca-se em causa aqui, talvez um telespectador em casa esteja a fazer essa pergunta, uma nação como a nossa, um Estado moçambicano, não é possível com que seja enganada e depois disso perceber que foi enganado e recorrer, procurar a justiça para rever aquilo que é o que realmente está acontecendo agora. Eu penso que não tem nada a ver com sermos enganados, nós não fomos forçados a nada, nós achamos que teríamos benefício em relação àquilo e naturalmente aqueles que estiveram em frente do processo tiveram benefício em relação a essa questão. Agora, o que está a pesar agora é que já nós temos que pagar uma dívida que agora vê-se que não beneficiou no total ao Estado moçambicano, não é? Agora está-se a perceber que aquela dívida beneficiou a certas individualidades. É mais ou menos isso que nós estamos a tentar, não é, ir atrás para podermos, não é, invalidar a dívida. O que nós estamos a usar para argumentar isso aí? É o julgamento que nós tivemos em Moçambique. O Estado moçambicano, a PGR, entende agora que aquela dívida que foi contraída não foi em benefício do Estado, porque nós até julgamos as pessoas que estiveram envolvidas neste processo. Então, não pode recair toda esta dívida em relação ao Estado moçambicano. Mas isso é totalmente contraditório, porque nós estamos diante do Estado moçambicano, nós estamos diante de representantes do Estado moçambicano que foram atrás desta dívida. Agora, o que eu estava a explicar aqui é que, por um lado, nós temos Moçambique a pensar alguma coisa sobre o processo, temos, por outro lado, a Prêmio-Vivesse a pensar a outra coisa sobre o processo. E naturalmente que a Prêmio-Vivesse chamou a atenção a questão de intermediar neste processo. Porque nós estamos diante de um processo bastante crítico. Alguém defende isto, mas alguém defende outra coisa. Razão pela qual chamou-se aí a intervenção de qualquer pessoa que seja para poder mediar essa questão e chegar-se a um determinado fim. Eu penso que não podemos falar aqui de uma avalia, né, em relação a este processo, porque recorremos sim, eu penso que estaríamos a discutir sobre avalia se Moçambique chegar-se, na verdade, a ser declarado como inocente em relação a essa questão e a sermos inibidos de pagar a dívida. Enquanto este processo está a acontecer, nós temos que aguardar e ouvir. O Moçambique tem chance agora de ser ouvido em sede de tribunal, vamos aparecer, vamos colocar as nossas argumentações e aqueles que vão poder perceber e trazer esta decisão poderão naturalmente, não é, colocar aquilo que é a direção de Moçambique neste processo. Mas não podemos nos esquecer também que a Prêmio-Vivesse, neste processo que vai iniciar no dia 3, chamou, por exemplo, a presença do antigo Ministro da Defesa neste processo. E o mesmo tribunal que hoje está a dizer que Moçambique pode, não é, recorrer a este processo, disse também que não podia se chamar esta pessoa ou este indivíduo porque tinha imunidade. Agora, nós também podemos discutir a questão da ordem internacional. Será que nós podemos julgar um processo com uma peça-chave que não está ali naquele processo porque tem imunidade, para depois, do final, por exemplo, do mandato, voltarmos a discutir a mesma questão? É um problema bastante sério que eu acho que é preciso tomar-se em conta na dinâmica internacional, na justiça internacional. Imaginemos que, por exemplo, decida-se neste processo e quando, por exemplo, o Presidente da República atualmente, ele depois pode ser ouvido noutra instância ou noutro momento, depois de julgar esse processo, como é que ficamos neste processo? Então, nós estamos a deixar, talvez, pessoas chaves que podiam desvendar este processo e responder e conduzirmos da melhor forma a solução deste processo à parte, e isso pode ter implicações em relação àquilo que é a veracidade e o desfecho deste processo em relação a essa questão. Muito obrigado. Vamos ouvir Moçango. Estamos a ficar sem tempo, provavelmente. Eu sinto uma coisa no meio disto, sobretudo ao nosso rapaz Derso, se calhar até se contradiz, não é? Quando levantam um assunto, diz, mas diz muito bem. Este assunto interessa a nós todos, mas a maioria de nós fomos envolvidos, incluindo você, foi envolvido, os teus pais foram envolvidos, ninguém de nós que estamos aqui temos uma cota à parte, porque até o próprio nome chama-se dívida oculta.
Quando se diz dívida oculta, então significa que um grupo de pessoas, um grupo de delinquentes reuniram, não é, para colocar em causa a um Estado. É exatamente esta coisa que a mim me preocupa. Depois leva-se o nome de Moçambique, não é? Leva-se o nome de Moçambique. É verdade, Moçambique é um Estado, mas nós, nem você, nem o Macobe, nem o Engenheiro Mourinho, nem os câmaras menos que estão aqui, ninguém está envolvido nesta dívida, não é? Nem ninguém de nós estamos... Eu quero concordar, mas é que nós temos que ter uma hierarquia. Nesse processo da dívida oculta tivemos lá o antigo ministro da Defesa. Representa o quê? Eu não estou a dizer que nós aqui estamos envolvidos neste processo. O presidente Armando Emílio Guebueira representava o quê? Eu não estou a dizer aqui, não estou a defender que a dívida é do povo moçambicano, não. Mas nós estamos diante de pessoas que representam, em termos institucionais, o Estado moçambicano. Muito obrigado. Vamos não estou a dizer que nós aqui temos culpa no cartório, naturalmente nós estamos a pagar alguma coisa que não conhecemos. Mas aqueles que representam, não é, o Estado moçambicano, representaram em nome do Estado moçambicano. E nós não temos naturalmente culpa nisso, mas somos representados. Muito obrigado. Vamos querer aproveitar este pequeno momento que nos resta do programa para fazermos aqui uma radiografia daquilo que vimos durante a semana, por volta do processo eleitoral, e também perspectivamos a próxima semana que inicia a campanha eleitoral. Engenheiro, começo contigo. Há vários pronunciamentos de vários órgãos, um dos órgãos mais destacados, dois órgãos destacaram-se esta semana, PNUD e depois disso também CNE, chamarem aqui esta atenção no sentido de haver tolerância no momento da campanha. E PNUD chega até a dizer que há uma questão que acontece com a ala feminina. Neste caso, as mulheres são marginalizadas, segundo um estudo publicado há 2 semanas, e temos 50% dessa população eleitoral mulheres. Mas é uma coisa, tens que disciplinar o coisa. Não, eu não posso falar, ser arrancado o tempo e depois deixar as coisas assim passar. Estamos num debate aqui, estamos a emitir as nossas opiniões, significa que cada um, quando fala, tem que respeitar o tempo do outro. Tudo bem, vamos fazer essa radiografia. Vamos procurar fazer isso. A ideia é não roubarmos o momento do outro, porque acaba em algum momento influenciado, mas está percebido. Vamos fazer essa precisão. Sim, está a falar sobre... Os pronunciamentos e depois disso a perspectiva. Vamos fazer de uma forma talvez rápida. A perspectiva daquilo que esperamos que venha a ser o início da campanha, tendo em conta aquilo que são os pronunciamentos dos órgãos envolvidos nisto. Não, pronto, eu penso que o momento agora que estamos no limiar do início da campanha, porque decorre agora a formação dos membros da Assembleia de Voto, os partidos já estão também a afinar as suas máquinas para começar o grande debate que é a coisa. Já temos a data e tudo para começar a própria campanha. Mas é nestes momentos que realmente os diferentes órgãos, quer o PNUD, órgãos internacionais, que vão lançando apelos também no sentido de haver maior civismo para que a campanha, para que todo esse trabalho decorra a contento. Não sei se é em torno disto que está-me a colocar. Portanto, temos estado a acompanhar na imprensa assim, este tipo de coisa. É verdade que reconhece que tem havido alguma intolerância, registra-se alguma intolerância política. Não acusem só, bem, parece-me que há aquela percepção de que a Frelimo é que está, não é assim. A intolerância está em todos, ao nível de todos os eventuais participantes, portanto, da campanha. O momento é próprio de nervosismo para quase todos, né? E agora aqui andamos a apontar dedos um e outro, eu penso que não é muito oportuno nisto. O importante, de facto, é acatarmos aquilo que os organismos internacionais e organismos próprios que trabalham, no caso do STAI, através da educação cívica está a ter, nós temos que acatar aquilo que são os princípios de convivência. Eu penso que pronto, é o tempo que está a decorrer agora que vai anteceder a campanha, e vamos ouvindo diariamente agora sempre a educação cívica e a forma como que de ser e estar dos intervenientes deste processo. Obrigado, engenheiro. Mesmo uma questão de fez, mas vamos fazer esta perspectiva. Machado, acha que estão prontos os partidos para esta questão da campanha? Bom, eu penso que os partidos organizados estão prontos e penso que a campanha a cada dia vai ser uma campanha, vai ser uma realidade.
do que vai se encontrar no terreno, e os partidos nesse momento precisarão se adaptar aos desafios de terreno, porque, por exemplo, pode ser que de repente a gente tenha uma onda de chuva. Os partidos terão que se adaptar ao modelo de fazer campanha nessas condições. Existem um conjunto de fatores que podem ser trazidos aqui para pensar a campanha, mas eu penso que mais do que falarmos disso, penso que a questão de perceber o momento da campanha como um momento de festa, um momento de tolerância, um momento de liberdade, é muito importante, porque no final da história eu não falo só em nome dos partidos, mas falo em nome da juventude, porque no meio disto quem mais sofre são os jovens. Estes jovens, na sua maioria, são os mesmos jovens que dentro dos partidos políticos muitas vezes até são os que têm menos voz para os lugares de tomada de decisão, mas são os mesmos que são usados como canhões de guerra nas campanhas, e são os mesmos que depois das campanhas são marginalizados, e são os mesmos jovens que nas campanhas sofrem uma sequência de violência. Eu penso que é para a altura da juventude parar e pensar este momento de campanha e ensinar aos mais velhos que o momento de campanha é um momento de paz, é um momento de tolerância, é um momento de um mais alto nível da festividade do processo eleitoral, menos violência, mais amizade e mais respeito entre a juventude, que poderemos ter uma campanha muito melhor. Obrigado. Da sua perspectiva? Muito bem foi dito aqui, eu não vou aqui estar a repetir. O que eu quero exortar neste processo que se aproxima é que a polícia, não é, moçambicana, seja a polícia do Estado e não ser polícia partidária, não é? E essa é uma das questões muito fundamentais que vai jogar um papel muito importante para a tranquilidade, para esta segurança toda que nós precisamos, de uma paz, de uma festa da democracia. É preciso que haja uma polícia naturalmente educada para responder aos interesses do Estado moçambicano e estarmos nesta festa em que todos nós queremos estar. Obrigado. Marcelo. Olha, terminou a fase da pré-campanha eleitoral, nós vamos entrar na campanha eleitoral, o verdadeiro momento da política. O que eu quero dizer neste momento de fecho é convidar todo o povo moçambicano do Rovuma ao Maputo nas 65 autarquias e dizer o seguinte: não se iludam, nós sabemos que andaram a recolher os números dos telefones, dos números de cartões de eleitores, não é? Mas no dia da votação cada pessoa vai sozinha, o voto é secreto. Não é? Nós temos que adotar o sistema de outros. Se calhar votou, sentou. Não é? É preciso nós fiscalizarmos o nosso voto. E nós vamos apelar, porque só assim é que nós podemos de facto honrar a democracia. A democracia não é feita pelo conflito e não podemos transformar. No fim do dia, eu e você e aquele jovem vão se batendo, mas no fim do dia ninguém está para olhar vocês, os que incitam a violência. No fim do dia não estão convosco, estão ali aos bifes, aos Mercedes, e você bateu-se com seus colegas, com seus irmãos, você tornou-se inimizade. Vamos tornar o processo eleitoral, o processo da paz, da concórdia, mas não esqueçam, votou, sentou. Obrigado. Muito obrigado. Também terminamos dessa forma, com a promessa de voltarmos na próxima semana, quinta-feira, para mais pontos sobre a governação. Tchau, tchau.